Jam. Eu acredito que se justifica a minha vinda aqui, mas pela experiência com relação à atenção primária, tá? Estive enquanto enfermeiro de atenção primária de zona rural durante 3 anos, estive enquanto coordenador de atenção primária, eu acredito que aqui tenham muitos, né? Coordenador de atenção primária também durante 3 anos, depois fiz assessoria técnica também por mais 3 anos, né? Você vê que os ciclos, eles se encerram sempre a cada 3 anos, né? E a partir disso, atuei enquanto consultor de saúde, enquanto treinamento em serviço para municípios, tá? Para atenção primária, tá? Além disso, pessoal, eu tive a oportunidade de trabalhar no último ciclo de avaliação do PEMAC. Quem está há mais tempo na atenção primária lembra, né, do terceiro ciclo de avaliação do Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade, que foi o maior programa de visitação em loco de avaliação de serviços de saúde do mundo, tá? Não houve experiência parecida a nível mundial com o que o PEMAC fez, né? Foram visitados aí os 5.570 municípios do Brasil, na sua infinidade de mais de 50 mil equipes de saúde da família, e a partir disso tiveram notas, né? Tiveram notas referentes à estrutura física, né? Ao processo de trabalho e à satisfação do usuário, tá? Não sei se vocês lembram, mas foi assim que ocorreu, né? Os visitadores foram em cada equipe com um tablet, fazer vistoria em loco e aplicar um questionário de entrevista sobre o processo de trabalho das equipes de saúde da família. E a partir daí tiveram notas que repercutiram em financiamento em valores, tá? A logística de avaliação mudou um pouco, né? O Ministério viu que essa forma de fazer era muito onerosa, era muito trabalhosa, e resolveu fazer isso por dados, né? Dados de sistemas de informação, né? E a partir disso, elencou 7 indicadores como indicadores prioritários para que a atenção primária do país fosse avaliada numa nota simples de 0 a 10, tá? Porque entenderam que é uma forma mais barata, né? E é uma forma em que você consegue identificar o nível de qualidade, de acesso e de desempenho das equipes de saúde da família, tá bom? Então, é dessa forma. E aí, pessoal, eu acredito que é um grande problema, né, quando a gente vai falar de Previne, focar somente nos 7 indicadores, né? A gente precisa entender que esses 7 indicadores são a ponta do iceberg, né? Para que esses 7 indicadores possam ser alcançados de forma adequada, é preciso prioritariamente uma compreensão do todo, né? E é preciso identificar quais atores podem impactar nesses indicadores, tá? Lembrar, pessoal, hoje o Ministério da Saúde avalia só para atenção primária algo em torno de 800 indicadores. Olha só, 800 indicadores. Desses indicadores, pessoal, algo em torno de 30 indicadores, eles impactam diretamente na vida financeira dos municípios. E desses 30, a gente tem os 7 indicadores do Previne como os mais... não vou dizer os mais importantes, mas como os mais visíveis, né? Os mais visíveis nessa dinâmica de avaliação, tá? Então, pessoal, o Previne passa muito por uma organização, por uma maturação do processo de trabalho, né? A gente vai citar, por exemplo, a questão da base de dados, né? Que base de dados é essa, pessoal? O quanto o sistema de informação enxerga as pessoas enquanto usuários do SUS. E de que forma essas pessoas estão inseridas no sistema, né? Através de ferramentas simples, instrumentais simples, que são os cadastros, né? Só para a gente contextualizar, pessoal, a última competência que saiu aí 2 dias atrás, que é uma competência que sai do mês de março, né, pessoal? A gente já está aí no mês de maio, né? Ou seja, a competência mais atual que a gente tem é de março. A gente tem hoje inseridas no sistema de informação no Brasil algo em torno de 172 milhões de cadastros, né? Se a gente levar em consideração que todos eles são cadastros únicos, que não são, a gente tem quase 172 milhões de pessoas conhecidas, reconhecidas pelo SUS, né?
E se vocês lembrarem aí, a estimativa do nosso censo é de 215, né? 13, 15, 215 milhões de habitantes é o que se espera catalogar enquanto população, enquanto projeção de pessoas para o Brasil. Então a gente tem aí algo em torno, para quem é bom de conta, algo em torno aí de 40 e poucos milhões de pessoas fora ainda do sistema de informação, fora ainda da base do SUS, né? Isso ainda é um prejuízo, tá? Ou seja, a gente está falando, pessoal, do mais óbvio. A gente está falando de cadastro, a gente está falando da pessoa estar lá com o seu documento de identificação, ser reconhecida pela estratégia de saúde da família, ser visitada e ser foco do cuidado. Ter a referência e a contrarreferência da família com a equipe de saúde da família, tá? Então, a gente tem ainda esse prejuízo, tá? E aí, pessoal, afunilando um pouquinho, a gente tem uma situação um pouco melhor no estado do Piauí, tá? De uma população estimada de 3 milhões e 300 mil habitantes, né? Essa é a população estimada do Piauí, e a gente tem aí 3 milhões e 422 mil pessoas cadastradas no sistema de informação, ou seja, a gente tem um acréscimo além da população estimada pelo IBGE, né? Múltiplas causas podem ser apontadas, né? Entre eles a questão da duplicidade de cadastro, né? Que é uma coisa que a gente vai bater muito, duplicidade de cadastro. Outra coisa é a migração, né? Tem muita gente aqui que está em São Paulo, Rio e Brasília, e sua base cadastral ainda está no seu estado de referência, né? Então, tudo isso pode ser, ou são hipóteses, que justificam esse número além, né, do número estimado pelo IBGE, tá? Outro ponto, pessoal, um ponto positivo, né, já que a gente tem que enxergar também a positividade das coisas, é que o estado do Piauí tem uma cobertura de atenção primária muito boa, né? São mais de 1.300 equipes de saúde da família. Ou seja, pessoal, proporcionalmente, o Piauí tem a melhor cobertura de atenção primária do Brasil, se você for dividir o número de equipes com a população, tá? Então, nesse cenário, o Piauí tem uma situação muito positiva para desempenhar trabalhos na atenção primária e para obter resultados, tá? Uma coisa, pessoal, que eu gostaria, um conselho, uma observação, né? Quando vocês pautarem o trabalho de vocês, pessoal, pautem sempre sobre resultados, né? E a gente tem uma cultura muito distante ainda de avaliação e monitoramento, ou seja, a gente não tem uma maturação para ser avaliado, né? Isso nos causa até um sentimento de desconforto. Olá, bom dia. Sempre, pessoal, à vontade. Quase sempre, pessoal, quando a gente está sendo avaliado, a gente tem um certo desconforto. Quando tem alguém nos observando, quando tem alguém nos dando nota, quando tem alguém observando fragilidades e potencialidades. Isso é nosso, isso é da gente, isso é uma cultura, né? Só que a gente precisa observar nessas situações, situações de oportunidade de crescimento, tá? Então, assim, pautem sempre o trabalho de vocês em resultados, tá? Pode entrar, à vontade. Em resultados, porque os ciclos vão passar, vocês vão deixar de ser estudantes, profissionais de atenção primária, gestores, assessores, serviço privado, serviço público. Então, nessas passagens, o que vai ficar são os resultados. Ou seja, tenham a cultura de observar o estado que você iniciou para o estado em que você deixou, tá? E faça através disso uma linha de resultados, para que a sua trajetória dentro do serviço não seja uma trajetória subjetiva, tá? Isso eu digo para todo mundo, para que quando você lembrar que passou por lá, você não vai lembrar só dos sentimentos, das subjetividades, quem você cativou, quem você deixou de cativar. Você vai ter resultados palpáveis para identificar, tá certo? Então, pautem a vida profissional de vocês, em especial nos serviços de saúde, em resultados, tá? Isso conta muito, isso fica para a posteridade, tá bom? E aí, pessoal, para mostrar um mapa, que a grosso modo significa
que o Brasil é um país de municípios pequenos, né? Vocês observam, pessoal, que a zona de ocupação densa, tá, dos estados brasileiros, ela é muito localizada, né? Observem que essas faixas mais escuras, né, vermelhas, são faixas de localização de pessoas mais densa. Observa, pessoal, no mapa do Piauí, que a gente tem ali a região de Teresina, né, e ali um pouquinho mais abaixo a região de Floriano, enquanto áreas com densidade populacional maior, tá? O restante, pessoal, tem uma densidade muito baixa. Por que isso é importante, pessoal? Porque na estruturação de serviços de saúde, da rede de saúde, é necessário ter recursos. E esses recursos não são só recursos financeiros, são recursos humanos, tá? São recursos tecnológicos, tá? Há alguns estudiosos, pessoal, que dizem que o número mínimo para se ter uma região de saúde com recursos adequados é algo em torno de 500 mil de habitantes, ou seja, 500 mil habitantes. Ou seja, a gente, das 11 regiões de saúde que a gente tem no estado, a gente só tem uma que alcança esse número e outras duas que estão muito próximas a isso, tá bom? Então, há uma dificuldade realmente de estruturar serviços de saúde por causa da baixa densidade populacional do Brasil em si e do Piauí, principalmente por causa da conformação geográfica, tá? E aí, pessoal, uma coisa que foi pedida para a gente citar, e está lá no slide mais à frente, é a questão da tipologia rural urbana, tá? O IBGE, ele classificou os municípios brasileiros em 5 estratos, tá? Desde os mais rurais até os mais urbanos, tá? Entendendo que os municípios mais urbanos têm uma facilidade maior para estruturação de rede de saúde, serviços de saúde, e por isso não tem tanta carência de financiamento, tá? Já os municípios mais rurais, eles têm uma logística de serviços de saúde, de transporte, de deslocamento, de estrutura mais ruim, e por isso precisam de uma estrutura financeira de financiamento melhor, tá? Para fins de operacionalização, esses extratos, eles não impactam tanto na base, porque querendo ou não, independente de você trabalhar no município urbano, intermediário adjacente, rural remoto, as questões a serem alcançadas, a grosso modo, vão ser muito no mesmo sentido, tá? Então, assim, operacionalmente não muda tanto, tá? Mas é importante para o profissional identificar que os municípios brasileiros estão, de fato, classificados em 5 estratos, enquanto tipologia rural e urbana, tá? Diego, me dá um exemplo prático, disso, para eu poder entender, tá? Tem alguém de Campo Maior aqui? Não? Pronto. Campo Maior? Show de bola, Campo Maior. Pessoal, na última classificação do IBGE, o município de Campo Maior, ele era classificado como mais rural. À medida que o tempo foi passando e pela proximidade da capital Teresina, essa classificação, essa tipologia rural-urbana, ela evoluiu. O município de Campo Maior deixou de ser mais rural, tá, para ser mais urbano, O que é que isso impactou, pessoal? Impactou negativamente nos recursos enviados a Campo Maior. Por quê? Porque o IBGE, tá? Lembrar, pessoal, isso é uma classificação do IBGE. O Ministério da Saúde, ele só alberga, ele só utiliza essa classificação, mas quem classifica os municípios enquanto rurais e urbanos é o IBGE. Então, a partir disso, entendendo que Campo Maior é uma cidade urbana, tá? Houve um decréscimo de financiamento referente a isso, tá? Então, foi só um exemplo prático, tá bom? Mas mais na frente eu vou mostrar, tá? E aí, pessoal, a gente tem os 10 municípios mais populosos do Piauí, tá? Isso é estimativa já desse censo, agora que é para ser finalizada por esses meses, né, pessoal? A gente tem aí uma grande concentração populacional na capital, né, um estado que tem 3.300.000 habitantes, em que quase 870 mil estão na capital, né, ou seja, um percentual importante, tá? A gente tem, no restante dos 10 municípios, só um com população acima de 100 mil habitantes, que é Parnaíba, com 163 mil habitantes.
e a gente tem os outros municípios abaixo de 100 mil habitantes. Ou seja, o Piauí não é um estado de grandes populações. Tá? A população está espalhada. Tá? Só para você ter ideia, pessoal, o estado vizinho do Maranhão, ele tem 10 cidades com população acima de 100 mil habitantes. O Piauí só tem 2. O Piauí só tem Teresina e Parnaíba. Tá bom? Então, a partir disso, a gente tem uma dificuldade adicional para estruturar regiões de saúde, tá? E observa, pessoal, que desses 10 municípios, a gente tem um grande contingente na região norte do estado, não é? Teresina, Parnaíba, Piripiri, Barras, Altos, Campo Maior, José de Freitas e União. Ou seja, esses citados são de Teresina para o litoral, tá? Ou seja, fazendo com que o estado tenha uma densidade muito baixa na região centro-sul e sul do estado, tá bom? O pessoal de Floriano sabe bem o que é isso, Floriano, Oeiras e Pix, tá? Então, para contextualizar. E aí, pessoal, seguindo nessa esteira, a gente mostrou a população IBGE, tá? E fez um confronto com a população base de dados, Ministério da Saúde. Base de dados é gestor, tá? O que é que tem de diferença aqui, pessoal? Se vocês conseguem identificar, quem é que está aqui e quem é que não está aqui? Esperantina está aqui, deixa eu ver. Não está aqui e está aqui. Quem é que está aqui e não está aqui? Hã? Perfeito, perfeito. Ou seja, a gente notou que a população de Esperantina está lá enquanto nona, e no IBGE ela não está entre os 10. Tá? A gente notou que União é o 8º município do IBGE e ele não está entre os 10 na base de dados do e-gestor do Ministério da Saúde. Ou seja, pessoal, há um problema aí, tá? Em uma das duas bases. Tá certo? Ou seja, ou tem muita gente cadastrada na base da atenção primária que não está mais no município, ou há um descompasso aí entre o número do IBGE, tá bom? Então, eu citei isso para que a gente pontuasse, tá bom? E aí, pessoal, mais uma vez, mostrando, né, que o Piauí tem uma alta cobertura de atenção primária, tá? E aí, pessoal, eu trago a vocês um questionamento. O que é essa população coberta? Para o Ministério da Saúde, pessoal, população coberta é aquela população que tem referência de equipe de saúde da família. Tá? Ele não leva em consideração um parâmetro populacional. Por exemplo, se uma equipe cuida de 5 mil pessoas, essas 5 mil pessoas estão cobertas. Se uma equipe de saúde da família cuida de 2 mil pessoas, essas 2 mil pessoas estão cobertas. Agora, tem como comparar uma população que é coberta por uma equipe de 2 mil pessoas e uma população de 5 mil pessoas coberta pela mesma equipe? Qual das duas vai ser mais bem assistida? Qual das duas vai ter um nível de assistência melhor? Qual das duas populações e qual das duas equipes alcançará os melhores indicadores? Tá certo? Então, não é simplesmente dizer que a população está coberta, mas a população está coberta de que forma? De que forma? Tá bom? Então, a gente ainda tem um déficit de equipe de saúde da família muito grande, tá? Para vocês terem ideia, pessoal, o Brasil hoje tem teto para quase 90 mil equipes de saúde da família. 90 mil, tá? E tem instalado algo, pouco mais de 50 mil equipes de saúde da família, tá? Ou seja, ainda temos muito para caminhar, muito para caminhar. Só a capital, Teresina, pessoal, quem for de Teresina pode pontuar isso, tem um teto de mais de 400 equipes de saúde da família. Hoje tem algo em torno de 260, 250 equipes de saúde da família efetivamente instaladas. Tá certo? Ou seja, você vê a disparidade, né? O segundo município mais populoso do estado do Piauí tem teto para 77 equipes e 44 equipes de saúde da família instaladas. Tá? A coordenadora de saúde bucal está aqui para balizar essa informação.
Tem teto para 77 equipes de saúde bucal. Da última vez que eu vi, tinha 15 ou 16 efetivamente recebendo recursos instaladas. Estão entendendo? Diego, por que você está falando sobre teto de equipe numa apresentação de Previne? Como é que as equipes vão alcançar os indicadores do Previne se elas não têm uma territorialização satisfatória? Se os indicadores são para ser para as 2.000 pessoas, eles têm que tomar conta de 5.000. Se uma equipe de saúde bucal é para dar vazão para 2.000 pessoas, tem 5.000 pessoas. Está entendendo? Então, assim, fica muito difícil fazer uma crítica com relação a notas, a desempenho, sem fazer uma observação do todo. Sem fazer uma observação do todo. O teto de equipe é calculado para 2.000 pessoas por equipe, não é? Ao tempo que o município que é urbano, eles colocam lá 4.000 pessoas por equipe. São coisas que não batem também. Perfeito. E o que é que vale? E o que é que vale? Eu adoro esses questionamentos, pessoal. Não fico nem um pouco incomodado, fico feliz. E o que é que vale dessas duas observações? Pessoal, o que foi que ela trouxe aqui? Ela trouxe o que é que o Ministério diz enquanto normativo e o que está enquanto teto de financiamento. Se ele diz que uma equipe de zona urbana pode cobrir uma população de até 4.000 pessoas, tá? Mas lá no teto ele mostra que o número ideal são 2.000. Então a gente tem que correr para onde? Para 2.000. A gente tem que correr para reduzir a população, para ter mais equipes, para ter mais qualidade na assistência, para ter mais indicadores de Previne. Está entendendo? Pronto. Aí a gente vai entrar numa discussão ideológica, que a gente não vai entrar, sobre subfinanciamento do SUS. Né? Entendendo que o financiamento do SUS ele é tripartite, em que o Ministério da Saúde, a União entra com uma parte, o Estado e os municípios entram com outra parte, tá bom? Então, assim, não é só dizer, o Ministério não manda dinheiro, tem as contrapartidas, tá? E a gente não vai entrar no mérito de se está pouco ou se está muito, se falta ou se não falta, tá? Mas perfeita a colocação da colega, tá bom? Ótimo. Olha o que ela citou, né? Olha o que ela citou, pessoal. Quantitativo potencial de pessoas por cadastro de SF. Foi o que foi citado aqui, né, pessoal? Quanto mais rural é o município, menor é a população que ele deve cobrir. Por quê? Porque a assistência é mais difícil, né? As áreas rurais, elas são realmente mais distantes, mais longínquas. A população em zonas mais rurais, ela é mais vulnerável, tá? Tem um nível de vulnerabilidade maior, tem maior dificuldade de deslocamento, tá? Então, é lógico que municípios rurais tenham, equipes rurais tenham coberturas de pessoas menores, tá? De quantitativo menor, tá? E uma coisa, pessoal, que precisa ser desfeita, né? Uma cultura de aprendizado. Quando você vai falar com agentes comunitários de saúde e perguntar sobre populações, geralmente eles se referem ao termo família. Família. Eles nem sabem quantas cabeças ou quantas pessoas eles têm para cuidar. Isso é uma coisa que é para ser reformulada, porque o financiamento ele é através de pessoas, de indivíduos, tá? E ele precisa saber se naquela família ele tem 1, 2, 3, 4, 10 pessoas, tá bom? Precisa ser, isso é uma questão de cultura que precisa ser feita, tá? Só a nível de informação, pessoal, qual é o quantitativo de pessoas médios de uma família brasileira? 1, 2, 3, 4. Pessoal, a última eram 3,8, ou seja, quase 4 pessoas por família. E à medida que a população tem a velocidade de crescimento reduzida, hoje a média do Brasil, enquanto número de pessoas por família é 3,2. Tá? Então, lembrem disso, tá? Hoje, atualmente, a média de pessoas por família é de 3,2 pessoas por família, tá? Isso é importante, pessoal, para você ter mais ou menos uma média, né? Quando a agente de saúde diz que tem 300 famílias, você vai pensar que ele tem aí... Isso, exatamente. Então, é por aí. Pessoal, a história do teto foi citado pela colega, eu coloquei aí Parnaíba só como exemplo, né? Mas a gente poderia citar qualquer outro município, tá? A nível de informação, pessoal, dos 20 maiores municípios do estado,
a gente só tem 3 com teto. Repetindo, dos 20 maiores municípios do estado do Piauí, a gente só tem 3 com teto, tá bom? Justamente por dificuldades de subfinanciamento, dificuldades logísticas, de ampliação de equipes, tá? E aí, pessoal, afunilando mais um pouco, a gente tem as regras que conhecemos, né? Como é que está o financiamento hoje da atenção primária, tá? Esse financiamento, a grosso modo, ele se divide em 3 principais pilares: captação ponderada, indicadores de desempenho e ações estratégicas. Diego, a gente vai falar só de indicador de desempenho, né? Não. O foco, pessoal, é o desempenho, através dos indicadores do Previne. Mas a captação ponderada e as ações estratégicas impactam também no desempenho, tá? Então, é um tripé que a gente não pode trabalhar de forma independente, tá? A gente só separa para fins didáticos, tá bom? Recursos diferenciados por tipologia, a gente já citou que os municípios, quanto mais rurais, melhor o financiamento, quanto mais urbano, pior o financiamento, tá? E as regras dos indicadores, a gente vai citar também. E aí, pessoal, por que que a captação é ponderada? Por que que a captação é ponderada? Alguém me responde? Por que que a captação ela é ponderada? O que é ponderação, pessoal? Alguém? Alguém? De acordo com os critérios de vulnerabilidade. É um critério, perfeito. Alguém mais? Alguém mais? Pessoal, a captação é ponderada por quê? Porque não é uma captação simples. Ela é uma captação que ela leva em consideração critérios para majorar recursos. Características populacionais para dizer que esta população aqui, que tem 10 mil habitantes, precisa receber mais do que esta população que também tem 10 mil habitantes. Porque nesta população de 10 mil habitantes, a gente tem pessoas com maiores necessidades sanitárias. E é por isso que esta população aqui é uma população que tem tendência maior para o adoecimento, tendência maior para questões de vulnerabilidade. Mas as duas populações têm 10 mil habitantes, tá bom? Quais são os critérios, pessoal, de ponderação? Idade, critério cronológico, tá? Populações abaixo de 5 anos e populações acima de 65 anos. Esse é o primeiro critério de ponderação, tá? Por quê? Porque entende-se que pessoas em extremos de idade têm maiores riscos sanitários, são mais vulneráveis, tá? Qual é o outro critério, pessoal? Critério financeiro. Financeiro, né, pessoal? Quanto mais, vou usar o termo pobre, quanto menos recurso financeiro a família tem, maior a tendência de adoecimento. Então, aqui neste critério de ponderação, a gente tem 3 critérios importantes. Recebedores de Bolsa Família, recebedores de benefício de prestação continuada e indivíduos recebedores de Previdência Social, de INSS, menor do que 2 salários mínimos. Tá? Ou seja, esses 3 critérios são critérios que fazem com que a gente entenda que essas pessoas são vulneráveis, ou seja, tem uma condição financeira mais ruim, tá bom? E outros critérios, pessoal, que não entram, né, por exemplo, doenças crônicas, né, violência, né, são todos critérios que podem impactar diretamente nisso, mas mais na frente a gente vai citar direitinho isso. Os indicadores de desempenho, aqui a gente já citou, que existem inúmeros indicadores de desempenho para a atenção primária, mas que o foco principal aqui são os 7, tá? E tem muito a ver, pessoal, a gente está num evento de saúde da mulher, né, de proteção materno-infantil, porque se você prestar atenção, dos 7 indicadores, a gente tem aí 5, não é? 5 que estão direto ou indiretamente relacionados à saúde materno-infantil, né? É a gestação com 3, as mulheres em idade reprodutiva 1, 4 e as crianças menores de ano 5, não é? Então tem tudo a ver a temática do Previne dentro de um congresso que fala sobre saúde materno-infantil, né?
Ações estratégicas. O que são essas ações estratégicas, pessoal? São as ações referentes às especificidades regionais. São programas que visam alcançar públicos definidos e situações definidas. Por exemplo, eu e a professora estávamos conversando sobre isso agora há pouco, saúde prisional. Saúde prisional é um programa que vem trazer promoção de saúde para indivíduos com privação de liberdade. É uma situação específica, né? População ribeirinha, saúde da família ribeirinha, é uma situação específica relacionada à geografia do local, principalmente na região norte, tá? Então, ações estratégicas são ações que visam alcançar públicos prioritários em situações bem definidas, né? E aqui entra também a saúde bucal enquanto ação estratégica, né, pessoal? E aí, pessoal, quais são as consequências do Previne? Já que a gente já está 2019, 20, 21, 22, 23. 23, já que a gente já está aí com 4 anos de Previne Brasil. Quais são as consequências do Previne Brasil? O que foi que mudou de 2019 para cá? O que foi que induziu de 2019 para cá? O que é que teve de melhora ou de piora? Ou só teve melhora depois da implantação do Previne? Falem, manifestem-se. Quais as consequências do Previne? Quando o Ministério da Saúde, junto com os seus técnicos, com os seus consultores, com as pessoas que pensam saúde pública no país, induzem um programa de desempenho em que as equipes de saúde da família irão tentar alcançar objetivos, metas e, a partir disso, serem beneficiadas financeiramente, o que é que o Ministério da Saúde quer? É só transferência automática de recurso? O que é? Alguém mais, pessoal? Contrapartida disso aí, eu acho que o Ministério também deveria ter melhor qualificado os municípios. O SUS é um sistema muito complexo e deixou muito a cargo da responsabilidade do município se qualificar. Vamos falar disso. Doutor, eu acho que seria melhorar a qualidade do atendimento de município a município. Perfeito. O que mais, pessoal? Só mais uma? Só mais essa. Pessoal, não fujam da pergunta, tá? Quais são as consequências da implementação do programa Previne Brasil na realidade de vocês, ou na realidade nacional? Eu vejo a questão da competitividade entre equipes e entre cidades, entre municípios. E não vejo com bons olhos a questão da maquiagem. Entendi, perfeito. Eu vejo como, Vou condensar tudo. eu vejo como consequência principal e objetivo do Previne Brasil é a redução da mortalidade, é a redução das doenças previstas por vacinas, é a redução das doenças por AVC,
Pessoal, todas respostas muito bem pontuadas. Vou tentar pegar um pouquinho de cada um. Foi citado aqui, pessoal, a padronização das ações. Tá? Ou seja, é um problema muito grande da atenção primária no país a diversidade de ações das equipes de saúde da família. Não estou dizendo que a equipe lá do Acre tenha que atuar igualzinho a equipe do Rio Grande do Sul. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que deve seguir padrões mínimos de qualidade, de protocolos e de condutas, respeitando as especificidades regionais. Então, homogeneização e padronização do atendimento é um dos objetivos, sim, do Previne Brasil. Tá? Ou seja, todas as equipes de saúde da família do Brasil vão precisar correr atrás desses 7 indicadores. Perfeito. Um ponto. Foi citado aqui pela colega, pessoal, que não são só consequências positivas, a gente tem algumas consequências que não são tão positivas assim. Por exemplo, um hiperfoco em 7 indicadores e o distanciamento de outras questões que são extremamente importantes e negligenciadas. Tá? Foi citado aí a questão da pandemia, a questão das doenças endêmicas, tá? A questão de problemas estruturais e históricos do Brasil. Perfeito. Outra coisa que eu também percebo é a questão do vínculo. Antes atuava na planta com a agente de saúde, né? O vínculo do acesso com as famílias era bem maior. Porque o que eu percebo hoje, né? As coisas focam-se muito no número e eles perderam muito essa qualidade do. E aí, pessoal, seguindo o raciocínio de cada um, né? Foi citado ali, pelo Felipe, a questão da justiça social e a questão do incentivo ao desempenho, tá? Em que é justo as equipes que produzem mais, alcançam melhores resultados, terem uma bonificação financeira melhor. Tá? Isso é uma tendência de futuro, pessoal. A gente não vai regredir para uma realidade anterior em que os recursos eram automáticos. Daqui para frente, pessoal, a gente vai ter cada vez mais o componente fixo e o componente variável, tá? Ou a captação ponderada e os indicadores de desempenho. A tendência, pessoal, é que o desempenho fique cada vez maior e a captação ponderada se mantenha estática para garantir que os municípios não percam recursos, tá? Então, o Ministério, pessoal, vai tentar fazer com que os municípios induza cada vez mais desempenho para que esse componente variável possa chegar nas equipes. Perfeito, essa foi a observação lá do Felipe, tá? Foi pontuado lá pelo colega, pessoal, a questão da complexidade do sistema de informação e do problema de integração entre as instituições que são responsáveis por instrumentalizar e capacitar quem de fato executa a atenção primária no país. Tá? A gente pode citar aqui vários, né? Desde os entes municipais, estaduais a federal, desde os entes de apoio, por exemplo, a CONASEMS e COSEMS. Né? Então, todos esses são, sem contar das instituições privadas também que podem fazer cooperação horizontal. Tá? Perfeito, muito bem citado. Então, todas essas, pessoal, são sim consequências do Previne. Fantástico a resposta de vocês. É isso. É isso. E aí, pessoal, o que é que a gente viu na prática? Tá? O que é que a gente viu na prática? Aumento de base cadastral, tá? Ou seja, antes a gente não tinha uma corrida para cadastrar pessoas, a gente não tinha uma exigência para cadastrar pessoas. Hoje a gente tem uma corrida, tá? Isso até diminuiu mais um pouquinho, mas antes os municípios corriam para alcançar o número estimado do IBGE. Hoje, a maioria, a gente já superou essa fase do município ter números abaixo do IBGE. A nível de Piauí, a gente só tem 2 ou 3 grandes municípios que ainda não conseguiram atingir o número do IBGE, né? Teresina é um deles, por causa da grande população e da dificuldade de acesso de cadastrar algumas pessoas, e a gente falta algo em torno de 8 a 10 mil pessoas no município de Parnaíba. Com relação a todos os demais maiores, a gente já conseguiu fazer esse cadastramento, tá? A gente já está, pessoal, em outra fase. Qual é a fase?
de sanear essa base cadastral. Ou seja, o amontoado está lá. Agora a gente precisa verificar quem está duplicado, ou triplicado, ou quadruplicado, identificar quem são as pessoas, quais as características disso, e fazer com que aquele amontoado de dados se torne informação, tá? Então, essa já é uma segunda fase, tá? E se há municípios que ainda têm problema de base de dados, pessoal, isso precisa ser estudado, tá? Porque o município tinha 10 mil habitantes, só conseguiu cadastrar 8, conseguiu acontecer alguma coisa, tá? Ou a população foi embora, ou o cadastro não está sendo feito, ou a população não cresceu mais, ou seja, isso precisa ser foco de atenção, tá? À vontade, Fazer uma fala. tempo que eu bebo água. A gente, enquanto Estado, a gente passou um questionário para todos os municípios responderem sobre as dificuldades dentro de cada um desses itens que ele citou. Dentre eles, a captação ponderada sobre o cadastro. E aí, quando a gente foi fazer uma análise, pessoal, porque assim, a gente trabalha com dados. A gente não pode trabalhar sem fazer esse monitoramento e essa avaliação. Eu acho que é isso que é importante vocês entenderem, que dentro do município de vocês, quem é gestor está aqui, quem é secretário, quem é coordenador, o enfermeiro, que é responsável por uma equipe, ele tem que entender que ele tem que conhecer, ele tem que saber a população que ele assiste. Então, partindo dessa informação, o cadastro, ele já me traz muitas informações. E dentro das dificuldades citadas, foi justamente erros cadastrais. Os agentes comunitários de saúde iam até a população e cadastrava. Tiveram dificuldade na hora de inserir. Uma vez colocado o saldo, não conseguia fazer essa retirada. Isso gerou problemas. Teve município que chegou a relatar em uma CI que 300 pessoas foram cadastradas erroneamente como hipertensos ou diabéticos e não consegue tirar. E eu tive uma reunião com o Ministério da Saúde sexta-feira e foi uma das cobranças que eu fiz e pedi que eles me incluíssem em todas essas
Pessoal, o momento de debate é mais à tarde, mas todas essas questões vão ser respondidas, tá? Você falou que a município pertence por 11 anos cadastrado na base, que ele alimenta esse paciente. Esse processo, mesmo sem ele ser, mesmo reconhecendo que ele não Aí é. esse município está recebendo nota 10. Lá. Aí esse município está Aí conseguindo. então não há um filtro, então, pelo Não é um filtro, porque lá ele está cadastrado e o município está colocando. Então, nesse caso, estão pulando o sistema e que você quer que ele faça. Aí quando a gente vai, a gente não vai entrar nesse método, mas eu, por exemplo, que estou lá avaliando, identifiquei isso aí. Então, aí é o problema. Eles estão fornando o sistema e o Ministério está pagando por isso. E nós que estamos Responde já. sem fornar o sistema, estão se preocupando. Só uma observação rápida, né? Já que o debate é à tarde, mas eu avaliando a minha equipe. Ela está fazendo. Pessoal, vamos lá. Vamos guardar para tarde, tá, pessoal? Só rapidinho aqui. O avaliando a minha equipe, me dão a base de dados, eles vão me dar mais de 700 hipertextos. E no cadastro a gente tem 500 e poucos hipertextos. É uma diferença grande. Isso. Eu sei que eu não vou conseguir 100%, mas ao menos 50% eu vou correr. Avaliando mais ainda, esses hipertensos são de 2013, se eu não me engano, para cá. 2013, 10 anos atrás, a gente estava em formação de entender ainda. Então ainda era CDS. Então, quando eu vou buscar, que estou buscando um por um, ainda não terminei, mas eu estou buscando um por um. Então, o que eu já visualizei é que a maioria dos colocados hipertensos, que eles não são hipertensos, foi na época de CDS. E que, geralmente, o médico da época, ele ainda estava ainda mexendo com o computador ainda. Então, ele colocava lá hipertenso para justificar, possivelmente, qualquer coisa. E outros, a gestante também, que teve um pico de hipertensão, então a gente não entendia muito direito, já colocava lá hipertensão. Então, isso faz com que aumente. Uma proposta era que o Ministério da Saúde passasse para atualizar de 5 anos para cá. Porque 2013 é muito tempo, teve muita história e muito progresso de lá para cá, né? E aí, assim, fica muito complicado a gente atingir. Então, o que é que a gente... E outra coisa, nesse ano, passou a ser considerados autorreferidos. Não só aquele ativo pelo médico e enfermeiro, mas os autorreferidos. Então, o que é que eu percebi? Eu percebi que, quando eu olhava lá, a médica já tinha atendido 3 vezes e ela não tinha colocado, ativado hipertensão para aquele paciente, mas estava autorreferido pelo ACS. Então, eu conversei com os ACS, depois eu vou até ver se isso aqui é real e é uma possibilidade. Eu digo, olha, eu sei que o autorreferido é considerado, mas às vezes o paciente usa uma medicação para coração, que é para hipertensão também, mas ele não é hipertensão. E aí, se ela vê lá uma medicação que ela vai colocar. Do mesmo jeito, é o tal de pré-diabético. Quando a gente atende o paciente, ele diz, eu não sou diabético, sou pré-diabético, né? Ele não coloca lá ele como diabético, quer dizer, e o agente comunitário de saúde vê que ele usa metformina e coloca ele como diabético, aí mesmo tem a questão da autorreferida, aí vai lá e aumenta. Aí eu disse, não, gente, peraí, vamos tentar, principalmente aí isso tudo vai aumentar. À tarde, quando ele mostrar o sistema, a gente vai colocar algumas informações que foram repassadas para a gente, que a gente aproveita aqui a oficina para dizer para todo mundo. Tá? Hoje vai ter algo mais certo. Pessoal, É só complementando o que a colega falou, além disso, tem também a questão da publicidade, aí já me pontua também. Então aí identifica, tem que entender se o sistema, como é que ele está avaliado, o que ele vai realmente avaliar, para poder pontuar. Porque como você disse também, está pontuando uma coisa que está sendo errada. Pessoal, todas essas questões são extremamente importantes, mas à tarde a gente vai responder todas elas, tá? Todas as questões que foram pontuadas são questões do dia a dia, são questões que a gente tem como resolver, tá bom? Então, para esses casos práticos, a gente vai trazer para a tarde, porque aí à tarde a gente consegue mostrar no sistema, dizer como é que não é e o que é que impacta nisso, tá bom? Então, vamos seguir aqui, tá? Lembrar, pessoal, foi dito ali pelo colega sobre inserção de dados falsos em sistema de informação em saúde. Isso é crime. Dá uma gulgada aí, 319A, Código Penal. Isso é crime, 2 anos, tá? Calma. Mexeu com a advogada. Pessoal, porque
É muito fácil descobrir quem está burlando dado em sistema de informação. É fácil demais, é fácil demais. O problema é a amostra é muito grande, o Ministério da Saúde é um bloco desse tamanho, quem já foi em Brasília, lá do Distrito Federal sabe, o bloco do Ministério da Saúde é pequenininho para dar vazão a 5.570 municípios. Então não tem condição, é igual fiscalização do Tribunal de Contas. É um prédio pequenininho, com pouco funcionário, vai dar conta de fiscalizar um mundo de funcionários, tá bom? Então, inserção de dados falsos em sistema de informação é crime, está lá no Código Penal, tá? A gente já viu publicações de municípios que tiram realmente notas altas, mas que mascaram dados. É aquela história, ele tem 100 gestantes, mas ele escolhe as 20 mais acessíveis, as 20 que frequentam mais a unidade, que fazem um pré-natal direitinho, que são assíduas, e aquelas 20 eles acompanham o padrão ouro e deixam as 80 de fora. E aí no indicador ele tira os 4 pontos de gestante, deixando as 80 à margem. Isso é muito fácil, é muito fácil. Eu digo porque eu já consegui fazer isso. Vi num determinado site uma propaganda de um município grande, tirando nota lá em cima. A gente já estranha, né, pessoal? Município grande, enorme, tirando nota alta. Porque as dificuldades de se fazer atenção primária em grandes municípios é maior. Tá? E aí eu fui lá e fui na base de dados do município, que eu vou mostrar à tarde, e vi a quantidade de gestantes acompanhadas. Um município de quase 1 milhão de habitantes acompanhava menos gestantes do que um município de 100 mil habitantes. Está entendendo? E esse município tirou 10 e esse outro de 100 mil habitantes tirou 5. Tá entendendo? Então é muito fácil perceber essas questões. Não caiam nesta malha, nesta corrida, tá? Porque a gente consegue identificar. A gente consegue identificar facilmente, tá? Então, a gente precisa realmente fazer. E como foi citado pela professora, pessoal, existem as causas de internação sensíveis à atenção primária, né? Que é um indicador extremamente importante, né? A atenção primária não está dando vazão, não está funcionando de forma adequada, e ele acaba estourando na atenção secundária, tá? Então, a gente vai pontuar sim, fiquem tranquilos, isso à tarde, tá? Sem prejuízo, tá? Então, pessoal, aumento da base cadastral, todo mundo correu para cadastrar, hoje o amontoado de cadastro está lá, a gente precisa caminhar para essa segunda fase, que é sanear esse cadastro e tornar esse cadastro útil, tá? E não ser simplesmente um amontoado de dados, tá? Direcionamento dos serviços para os públicos dos indicadores do Previne, isso aqui a gente falou, né, pessoal? A colega também citou a questão do hiperfoco para os 7 indicadores, deixando públicos importantes de lado, tá? Foco quantitativo no atendimento, condição de saúde no aumento do acesso, tá? Ou seja, são questões ainda que prejudicam, tá, pessoal? Você quer fazer muito volume e acaba deixando a qualidade um pouquinho de lado, tá? Desses 7 indicadores, pessoal, a gente vê que o mais problemático com relação à quantidade é o indicador de hipertensão. Por quê, pessoal? Porque o quantitativo de hipertensão é muito grande. É muito grande. E aí a gente precisa alcançar muito hipertenso, tá? As mulheres também, né, pessoal? Um quantitativo muito grande, tá? Uma coisa, pessoal, que eu queria dividir com vocês é assim. Quem trabalha na estratégia de saúde da família precisa ter quantitativos, estimativas populacionais muito claras, ou seja, você precisa entender que uma equipe de 2 mil habitantes tem algo em torno de 400 hipertensos, né? Tem algo em torno de 140 diabéticos. Não 800. Pessoal, eu estou falando de uma unidade tudo certinho, né? Com 2 mil pessoas, bem territorializada, com 4 agentes de saúde, tá? Uma equipe padrão, tá? 600 mulheres em idade para preventivo, 420 hipertensos, 140 diabéticos, 12 gestantes, 12 crianças menores de ano. Diego, como é que tu sabe isso tudo memorizado? Porque eu já martelei isso há muito tempo. Tem 6 anos que a gente martela isso em todo lugar que a gente vai. Se você chega numa equipe de saúde da família e lá o gerente da unidade, que não necessariamente é o enfermeiro, mas na maioria das vezes ele te disse que só tem 200 hipertensos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou, no mínimo, curiosa. Vai que a área dele tem uma incidência de hipertensão diferente dos 21% do Brasil? Pode ser até foco de estudo, mas não é o comum, tá bom? Então, tenham esses padrões de cabeça, tá certo? Porque isso orienta muito. Também, depende muito
Uhum. No centro eu não tenho a estimativa de 16 gestantes do Ministério da Saúde, não adianta. Uhum. Mas lá na Vila Irmanduz eu tenho, passa a estimativa. Uhum. Certo? Então, assim, são coisas também que eu devia padronizar, porque era a melhor forma de ser feito, mas que também, de certa forma, prejudica algumas equipes, pois nem todo mundo tem essa prática. Perfeito, pessoal, perfeito. Pessoal, a observação da colega lá nesse sentido, né? Que há uma heterogeneidade dentro do território em que esses públicos prioritários, esses 5 públicos prioritários do Previne, são 5 públicos em 7 indicadores, tá? Esses 5 públicos prioritários do Previne variam. Beleza, varia, pessoal. O que é que eu disse aqui? Que uma unidade de 2.000 pessoas tem 12 crianças menores de ano, tem 12 gestantes, tem 420 hipertensos, 140 diabéticos. E se essa equipe tiver 4.000 pessoas para cuidar, ela vai ter quanto? O dobro. Não é o dobro? É o dobro. Então, essa estimativa, ela mantém. Ela mantém. Ela citou também, pessoal, que equipes de centro, ou seja, equipes de uma localização diferenciada, tem número diferenciado? Tem. Geralmente no centro tem mais idoso, né? Tem menos pessoas jovens, né? Diferente de áreas periféricas. Se você for atrás de uma unidade de saúde da família na Cracolândia, qual é o perfil? Se você for numa unidade de saúde da família no Alphaville, qual é o perfil? É lógico que muda, né, pessoal? Mas a gente precisa identificar que os públicos a serem alcançados, eles seguem um perfil epidemiológico, tá? Para que você identifique, por exemplo, um agente de saúde, são 12 crianças, são 4 agentes de saúde, cada um tem ali 3. Se você chega num agente de comunidade de saúde e pergunta quantas crianças menores de ano que você tem, ele vai dizer que não tem nenhuma, isso vai chamar atenção. Como é que o seu colega ali tem 3 ou 4 e você não tem nenhuma? Ah, porque eu cubro uma área de prédios comerciais em que a população é muito pequena. Beleza, é uma justificativa. Mas você investigou aquela situação. Tá certo? Obrigado. Então, pessoal, por que eu perguntei isso a vocês sobre o núcleo de educação permanente? Porque há várias formas de se fazer, tá? O que é que a gente quer com todas essas formas de fazer? Resultado. No fim das contas, pessoal, a metodologia não importa muito. O que importa é o resultado final. O município está alcançando indicadores e esses indicadores eles são reais. Esses indicadores eles estão espelhando de fato uma melhoria na qualidade dos dados, na qualidade do atendimento à população. É isso que precisa ser visto, tá? Foi citado aqui, pessoal, a história das regionais. Eu sou muito entusiasta das regionais, estava até conversando com a professora Rosani. Acho que é uma diferença muito grande que a gente tem do Ceará para o Piauí, é isso. Lá eles fortalecem muitas regionais. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui, a nível central, a nível de Teresina, eles fazem lá a nível de regional. Então eu consigo ir para a regional de Bom Jesus, de Corrente, e estar mais próximo dos profissionais que executam as ações. Entendeu? E assim consigo trazer e alcançar mais gente, tá bom? Então, o fortalecimento das regionais é sim um ponto extremamente relevante para esses resultados de Previne ou de qualquer indicador que seja, tá bom? A professora Rosane já sabe disso, muito, né? Outra pergunta, pessoal, já entendi da educação permanente, treinamento e serviço, já entendi. Me diga uma coisa, a equipe multiprofissional, antigo NASF, ENASF, de vocês, recebe Previne? Sim ou não? Quem é que recebe? Sim. Eu só quero saber de quem recebe. Valença recebe? Pessoal, como é que vocês justificam a equipe multiprofissional receber valor de Previne se ela não está contemplada em nenhum dos 7 indicadores do Previne? Se os indicadores do Previne só são atendimentos de médico e de enfermeiro, ou médica e de enfermeira. Como é que vocês justificam? Que produção? Atendimento bruto. É? Hã? Que não entra aqui. Que não entra nos 7 indicadores. Se você for olhar o CBO é de médico de estratégia de saúde da família. E não de médico ginecologista. Não entram. Continuo batendo na mesma tecla. Como é que vocês justificam
uma equipe receber recurso de desempenho para alcançar 7 indicadores e que elas não impactem nenhum dos 7 indicadores. Eita, multiprofissionais vão me bater. Não, eu só estou levantando reflexões. Não disse nem que sou a favor ou contra. E aí, como é que vocês vão justificar? Bora lá? Eu tenho uma resposta fácil, pessoal. Ah, não, é porque já vinham recebendo e a gestão virou e para não gerar crise eles continuam recebendo. Não é? Será que eu já escutei essa história? Várias vezes, né? Peraí, eu quero escutar lá. Se o município tem um plano de trabalho que envolve o profissional da equipe profissional, para que eu possa fazer buscativa, estimular a participação do usuário naquele atendimento, serve como notificativo? Pronto. Pessoal, o que é que ela está me dizendo? Que a equipe multiprofissional não atua diretamente nos 7 indicadores, mas consegue atuar indiretamente para potencializar esses 7 indicadores. É uma justificativa. Ela me deu uma justificativa. Sim. Se eu tenho um educador físico que ele tem uma ação direta, no meu trabalho com o hipertenso, se eu tenho como envolver ele nesse trabalho, por que ele não pode estar no lugar para mim? Desde que o município todo profissional na nação. Da mesma forma, o fisioterapeuta no atendimento da gestão, da mesma forma, os outros profissionais que compõem lá, o profissional que eu disponho. Pronto. Você me deu um macro, perfeito, concordo com você, com a sua justificativa, com o seu raciocínio. Mas para que isso possa acontecer, ele precisa ter indicadores a serem cumpridos. Dentro do público, dos 5 públicos prioritários do Previne. Tá certo? Pessoal, a colega me disse aqui, tem lei municipal que ampara eles para o recebimento. Bom, a lei passou, né? Porque essa lei, quando ela vai para a Câmara, ela precisa ser avaliada por um consultor jurídico da Câmara, para ele dizer o que é, o que não é, se passa ou se não passa. Só que não contempla. É assim, pessoal, o conhecimento de saúde, ele é dado para quem executa ações de saúde, né? Geralmente as pessoas que estão fora do conhecimento da praxis de saúde, eles ficam um pouco distantes do processo, né? Perfeito. Eu só queria startar essa discussão, tá? Beleza, vamos para frente. Não disse nem que sim, nem que não, né? Pessoal, essa provocação com relação à equipe multiprofissional é assim: fazer com que eles participem do processo do Previne, tá? Seja de que forma for. Na minha experiência, o que foi que a gente conseguiu fazer com eles? A gente colocou eles para entender esse processo todo, eles participaram com esse treinamento, com essa qualificação, e eles buscaram alcançar os 5 públicos do Previne, tá? Então, é isso que eu queria provocar em vocês, tá bom? Pronto, perfeito. Para poder justificar, ou seja, precisa ter uma justificativa, tá? Precisa ter uma justificativa. E aí, pessoal, a partir disso, a gente está construindo novas definições. Não está? Essa ideia aqui de núcleo de educação permanente e de equipe multiprofissional participando dos indicadores do Previne é uma nova construção, que nem no normativo do Ministério da Saúde está, porque ele não cita nada sobre isso, tá bom? Novas perspectivas, discutir o que não foi discutido, né? Resgatar a integralidade na gestão e na assistência em saúde, né? Inserir a equipe multiprofissional nesse cenário é aumentar a integralidade, né? Novas compreensões e novos diálogos, isso é extremamente importante, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, pessoal, para eu entender, e olha que a gente está longe dos 7 indicadores, a gente está por cima, né? Qual é a periodicidade de reuniões nos municípios de vocês? Com a gestão, entre a gestão, com a gestão e as equipes, e dentro da equipe, qual é a periodicidade? Sua cidade? Várzea Grande. Várzea Grande. Reunião semanalmente, né? Só equipes.
Sua equipe. A equipe de saúde da família realiza reuniões semanais. Tá. Semanais. Aí lá vamos discutir os casos. Uhum. Mensalmente com todos. Mensalmente com a gestão, com todas as equipes reunidas. Para fazer Tá. o planejamento para o mês seguinte. Visando o planejamento para o mês seguinte. Perfeito. Tem alguém que faz diferente? Foi que ela disse aqui, pessoal, que lá na realidade do município dela de Várzea Grande, as reuniões dentro da equipe são semanais, tá? No contraturno do atendimento. Sim. Show. No contraturno de atendimento, as reuniões com as equipes são mensais, visando o planejamento para o mês seguinte, tá? Avaliam o que ficou para trás? Avaliam o que ficou para trás. Mas quem são as pessoas que participam da reunião? É bom perguntar. Todos os profissionais. Mas que profissionais? Aí entra o pessoal do NASP. O pessoal do NASP participa dessa reunião. Viu? Entra médico, enfermeiro, nutricionista, dentista. A equipe mínima de saúde da família, a equipe mínima de saúde bucal e a equipe multiprofissional. Entendi. E a gestão? Perfeito. O pessoal da informática participa? O pessoal da informática participa, tá? Beleza. Tá? Como é que a gente vai melhorar essa história da integração? Não é só do Estado, do município, não é do município para o Estado também. Fortalecendo as regionais, centralizadores através das regionais, porque a gente consegue entender o que é que o município está produzindo, entendeu? E fazendo com que a regional é que faça esse chapéu, esse capuz nos municípios e leve isso para o Estado. Perfeito, perfeito. Dá para fazer e não é difícil fazer. Não é difícil, tá? Ela citou também, pessoal, a questão de compromisso, né? Compromisso. Existem profissionais com compromisso, compromissados, e outros profissionais com pouco compromisso. Quem é que precisa avaliar, pessoal, se o profissional é compromissado ou não? A gestão. A gestão está lá, pessoal, para fazer avaliação e monitoramento. Agora, se você não tem um setor responsável e pessoas com perfis para fazer avaliação e monitoramento, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não adianta você colocar uma coordenadora, por que eu falo no feminino, pessoal? Porque a maioria das gestões da atenção primária é composta por mulheres. Tá? É composta por mulheres. Por isso que eu uso sempre o termo no feminino. Tá? Você pode olhar para a sala, né? Ó. Então, se você tem uma coordenação, pessoal, de educação permanente que não tem um perfil para fazer educação permanente no município, como é que você vai gerar impacto? Como é que você vai gerar resultado? Não vai, não vai. Então, passa por pessoas certas nos lugares certos. Tá? Só que hoje em dia, cada vez mais, a gente está prestando atenção em resultados. A gente está vendo que o municípiozinho X está com nota 4 de pré-vínio. O município do lado ali está com nota 8. Tá? Esse nota 8 é verdadeiro. Esse aqui que está com nota 9, ele está burlando dado. Tá vendo? Então, assim, a gente consegue identificar e essa cobrança está cada vez maior. Infelizmente, pessoal, conhecimento de gestão em saúde é raro. Pouca gente tem. Pouca gente se prepara para fazer gestão em saúde, tá? A gente se prepara muito, a faculdade nos preparou muito para fazer assistência. Para você ser um ótimo profissional de assistência. Quando você sobe para a gestão, você acha que é a mesma coisa. Não é, é totalmente diferente você consultar uma pessoa, você atender uma pessoa, de você fazer gestão e você avaliar resultado. É outro universo. Está entendendo? Então, passa por esse processo e o Estado sim é um ator, como o Ministério da Saúde é outro ator, como os COSEMs são outros atores, como os municípios são outros atores. Então, assim, não é esticar a corda só para um, é para todo mundo fazer, tá bom? É para ter integração mesmo, tá? E aí, pessoal, seguindo essa história de indicadores, a gente tinha uma expectativa inicial de 21 indicadores, que por causa da pandemia não andou, tá? A gente tinha os 7, que ainda hoje a gente tem os 7, tá? A gente ia evoluir para o ano seguinte para mais 7 indicadores, que contemplasse saúde da mulher, saúde da criança, IST, tuberculose, saúde bucal, tá? No ano seguinte, a gente evoluiria para indicadores globais de satisfação, saber se a população está satisfeita com o atendimento ou não, está satisfeita com a cobertura ou não. ISTs, novamente, ampliando o rol de ISTs,
saúde mental e doenças crônicas, já que hoje a gente só alcança 2 doenças crônicas, que são hipertensão e diabetes, tá? Ou seja, 21 indicadores, tá? O que é que o Ministério da Saúde diz? Isso aqui não evolui porque não tem rubrica orçamentária, ou seja, para ter mais 7 indicadores, precisa ter mais recurso para fazer, tá? Só que eu não consigo entender por que necessariamente tem que ser assim. Para se ter novos indicadores, precisa ter mais recursos para soltar esses indicadores, tá? Aí, entendam como quiser, tá bom? Então, pessoal, para quem quer se antecipar, já precisa começar a pensar nisso aqui, tá? Nos municípios que estão mais avançados, eles, além dos 7 indicadores, eles já têm população de tuberculose, população de hanseníase, população com histórico de sífilis, população com histórico de hepatite, todos mapeados, tá bom? Aqui entra muito a questão do CAPS, né, também, mas não vamos esticar essa corda não, senão fica longe, tá? E aí, pessoal, seguindo, alguém já ouviu falar de cooperação horizontal? Levanta a mão quem já escutou esse conceito, que eu vou perguntar. Alguém já ouviu falar de cooperação horizontal? Ninguém? Alguém chuta? Alguém chuta? Botar todos no mesmo nível de cooperação. Está longe ainda. Alguém chuta? Viu, professor? Olha esse conceito aí. Cooperação horizontal. Eu quero extrair deles esse conceito. Pessoal, esse conceito aí é de 2018. 2018. 5 anos. Ou seja, as equipes que estão trabalhando no município de vocês deveriam ter falado. Porque esse conceito é extremamente importante. Pessoal, o que é cooperar... Desculpe, às vezes a gente é um pouquinho ácido, mas é porque tem que ser, tem que cutucar um pouquinho para gerar movimento, tá? Pessoal, o que é cooperação horizontal? Cooperação horizontal é quando equipes de um mesmo nível hierárquico, com grau de maturidade e desempenho diferentes, são matriciadas entre elas. Ponto. Diego, foi que tu falou? Dentro do mesmo município eu tenho uma equipe top. Uma equipe que tirou ótimo na primeira avaliação do PEMAC, ótimo na segunda avaliação do PEMAC, ótimo na terceira avaliação do PEMAC, e é uma equipe nota 10 em todos os quadrimestres do Previne. Eu conheço uma equipe assim, tá? O que ela faz? Ela tira um turno de trabalho dela e vai lá na equipe de pior desempenho do município, para que ela possa ensinar, orientar e demonstrar como tem feito para que a equipe dela seja tão bem estruturada, tão bem organizada, tá? Vocês já viram isso acontecer na prática? Me digam. Por quê, pessoal? Porque o próprio gestor municipal, isso é só um exemplo, tá? Essa cooperação horizontal pode ser feita em qualquer lugar, tá? Não dá espaço para isso. Não estimula a equipe para fazer isso. Por quê? Porque no tempo em que eu tiro a enfermeira de lá, eu tiro o melhor acesso que eu tenho lá, o que tem o melhor desempenho, para ir lá naquela unidade ruim, eu acabo deixando descoberto lá. Tá entendendo? Ou seja, falta a maturidade de entender que esse é um processo extremamente importante, que ela pode fazer no contraturno, que ela vai receber um incentivo a mais para fazer isso, para que essa equipe ruim tenha melhores indicadores. Tá bom? E na nossa realidade, a gente estimulou a fazer e a experiência foi muito boa. Tá? Então, pensem em cooperação horizontal. A cooperação horizontal pode ser feita como? Das 11 regionais de saúde que a gente tem, viu, professora? Sim. A gente utiliza uma enquanto piloto, faz com que ela tenha resultados adequados, para que essa equipe da regional vá em outras, fazendo com que o resultado fique homogêneo, tá bom? Então, é uma perspectiva extremamente importante a cooperação horizontal, tá? Já perguntei isso, quem faz educação permanente na realidade de vocês já me disseram, tá? Essa pergunta é fundamental. Base cadastral só com volume, sem higiene necessária. Aqui a gente já falou um pouquinho em que a gente hoje tem um amontoado de dados, e esses dados, eles têm sido pouco trabalhados para se transformarem em informação, para serem transformados em informação,
tá certo? Pessoal, e uma coisa, vamos deixar de culpabilizar pessoas e pontos isolados, tá? Vamos trazer para a gente a culpa e solidarizar a culpa, entender que a culpa é de todo mundo, tá? Entender que o sistema somos nós, tá bom? E entender que o sistema de informação, ele foi criado por especialistas em informática. Quem criou o sistema de informação, ele pouco usa os sistemas de informação. Como é que ele melhora esse sistema de informação? Com a gente aqui que usa, ó, dando feedback, dizendo, olha, isso aqui não está legal, vamos mudar isso aqui tem pouca usabilidade. Ou seja, a gente usa pouco, está difícil. Sistema de informação não é para ser difícil. Se ele é difícil, está errado. Se ele é difícil, está errado. Tá bom? Então, vamos tirar um pouquinho dessa cultura de dizer a culpa é de A, de B, de C, de D, tá? A ilusão da nota, que a gente já citou, né, pessoal? Tem muito município em que a nota não espelha o resultado sanitário, tá? Todo município tem que ter um NEP, Núcleo de Educação Permanente. Precisa. Se ele não tiver um NEP, ele precisa ter uma coordenação que tenha perna, que tenha pessoas para poder fazer essa função, tá? Mas precisa ser feito, tá bom? E aí, pessoal, seguindo a nossa apresentação, a importância do denominador, né? Já foi falado lá com as colegas de Parnaíba, a gente citou a história da importância do denominador estimado. Ou seja, a gente precisa entender quem é que está no nosso território. É muito fácil a gente sentar e dizer assim, são 120 diabéticos, tá bom. 120 diabéticos, eu vou dividir aqui para 4 agentes de saúde. Olha, eu trabalho numa realidade maravilhosa que cada equipe só tem 4 agentes, né? Porque você chegar numa equipe de saúde da família com 7, 8 agentes de saúde, pessoal, como é que você vai gerenciar 7, 8 agentes comunitários de saúde? Diego, a área é muito grande, reduz essa área. Mas para reduzir a área, tem que ter equipe, para pegar a sobra da equipe que foi reduzida, não é? Então, se você tem 100 diabéticos, você tem 4 agentes de saúde, você precisa ter ali 25, né? 25 diabéticos para cada agente. Não tem isso tudo não, tá bom. Em 8 meses, todos os diabéticos estavam na base. Porque tinha muito diabético que não se autorreferia, que tomava medicação, fazia o acompanhamento no serviço privado, e o agente de saúde não sabia que ele era diabético, ele nunca disse. Tá entendendo? Então, pessoal, dê importância ao denominador estimado, não briguem com ele. Não fiquem zangados com ele, tá? Procurem buscar o denominador estimado, tá bom? Para só depois de muito buscar, aí você vai ter a certeza e a consciência tranquila de dizer, realmente minha área tem uma baixa prevalência de diabetes. Não deu para achar, é porque não tem B, tá bom? Mas assim, de primeiro impacto, não brigue com ele não, tá? E aí, pessoal, aqui é para mostrar os denominadores estimados, isso aqui eu já falei, de número de gestantes, de número de crianças, hipertenso, diabético, né? Já falei, aqui são os números de municípios só como exemplo, tá? Pessoal, só para mostrar aqui quais são hoje as ações estratégicas do Ministério da Saúde. Diego, por que você está falando de desempenho, de indicador de Previne e trouxe ações estratégicas? Porque observa, pessoal, que a gente tem a equipe de saúde bucal, que é responsável por um indicador, lá importantíssimo, de peso 2, tá? A gente tem o que mais, pessoal? As equipes de saúde prisional, que lá dentro do presídio tem hipertensão e diabético ou não tem? Tem. E esses indivíduos têm que ir para o cadastro, esses indivíduos têm que ter aferição e consulta, esses indivíduos precisam ter hemoglobina glicada.
Ou seja, pessoal, eles não estão na saúde da família, mas estão na atenção primária. Então, eles entram aqui, tá bom? Programa Saúde na Escola, né? E deixa eu ver o que mais. Beleza, mostrei. Aqui, pessoal, o componente de pagamento por desempenho do Previne Brasil, o que ele busca? O que é que o Previne Brasil busca de acordo com a letra de lei? Definir o incentivo financeiro do pagamento por desempenho por município, por distrito e pelo Distrito Federal, ou seja, aqui está uma crise, né, pessoal? Como dividir esse valor? Como dividir esses R$ 3.225 para cada equipe nota 10? Vai X para o ACS, vai X para o enfermeiro, vai X para o médico. Como é, tá? O que é que o Ministério deixou, pessoal? Deixou a cargo. A cargo por quê? Porque as realidades, elas são distintas. As exigências, elas são distintas. Então, só o gestor municipal, com a sua equipe, com todos os profissionais daquele município, é que sabem quais são as dificuldades e as necessidades de cada um. Então, é por isso que é aberto, é por isso que o município não, o Ministério não diz, paga tanto para um, tanto para outro, tá? Subsidiar a definição de prioridades e o planejamento de ações para a melhoria da qualidade da PS. Promover o reconhecimento dos resultados alcançados e a efetividade ou necessidade de aperfeiçoamento das estratégias de intervenção, ou seja, pessoal, os resultados precisam ser publicizados, tá? Não publicizados no sentido de escrachar ou de reduzir os profissionais, mas publicizados em ambientes seguros para que estes profissionais possam se sentir confortáveis para melhorar, tá? Então, não dá para ficar escondendo o resultado de saúde, tá bom? Orientar o processo de pagamento por desempenho no âmbito da gestão municipal, assim como esta e as outras esferas de gestão do SUS. Ou seja, o Previne não serve só para a atenção primária. O Previne serve enquanto indutor para a atenção secundária, terciária. O Previne não serve só para o município, o Previne serve para o Estado, para a União identificar quais são as potencialidades e carências, tá? Promover a democratização e a transparência da gestão da PS e o fortalecimento da participação das pessoas por meio da publicização de metas e resultados alcançados. Olha só, isso aqui é tudo letra de lei, tá, pessoal? Esse errinho aí ortográfico está lá na lei, tá? Não fui eu que escrevi, não. E aí, pessoal, temos quanto, professora? Ou já passou? Não, tem 20? Pois pronto. E aí, pessoal, depois de toda essa conversa, para chegar nos 7 indicadores, tá? Por que, pessoal, que eu acho que costuma ser um erro de quem vem falar de Previne? Eles não fazem essa primeira parte, eles já entram aqui, tá bom? Então, para que a gente tenha alcance de resultados aqui nos 7 indicadores, a gente precisa entender essa parte introdutória inteira, para conseguir alcançar alguma coisa, tá? Então, eu vou falar rapidamente, vocês vão levantar a mão e dizer, professor, isso aqui, como é que é melhor e tal. Primeiro indicador, pessoal, 6 consultas de gestante. 6 consultas de gestante é o primeiro indicador, tá? Proporção de gestante com pelo menos 6 consultas de pré-natal, realizadas sendo a primeira até 12 semanas, tá? 12ª semana, ou 12 semanas e 6 dias, né? Ou seja, faltando um dia para completar 13, tá? A de gestação. O que é o detalhe importante aí desse indicador, pessoal? O que é que vocês acham que é difícil? Captação da gestante no tempo oportuno, perfeito? Alguém tem uma ideia de como é que faz? Não? Se tivesse, não tinha problema, né, pessoal? É lógico, né? Então, pessoal, deixa eu dar um dado para vocês. Um dado simples. Mulher em idade fértil, com história de relação sexual sem preservativo, no mês, com atraso menstrual de 15 dias após a data da menstruação, é presunção de gravidez. Calma, estou chegando lá. Se a mulher teve relação sexual no mês, tá? Sem preservativo, a data da menstruação não veio e atrasou 15 dias, é presunção de gravidez. Como é que você vai explicar isso para o agente de saúde? Qual é a pergunta inquisidora que ele precisa fazer? Ah, Diego, vai gerar crise se ele fizer essa pergunta. Bom, se for gerar crise, a gente precisa atuar em outras frentes
para sensibilizar a população para que ele possa fazer essa pergunta. Qual é a pergunta? Sua menstruação está atrasada? Sim ou não? Se ela disser que não, já foi, está resolvido. Sua menstruação está atrasada? Sim. Quantos dias? Ela vai dizer, teve relação sexual sem preservativo nos últimos dias? Não. Então está resolvido. Se sim, posto de saúde para testagem. Ou laboratório de referência para testagem. Pronto. Então, pessoal, quando o ACS consegue fazer essa pergunta, ele melhora muito essa captação. Tá? Qual é a pergunta? Vamos lá repetir, vai. Diz para mim. Sua menstruação está atrasada? Sim ou não? Se não, já foi. Se sim, qual é a próxima pergunta? Quantos dias? 3, 4, 5 dias não tem grande importância, mas se ela está atrasada há 15 dias, não é? A terceira pergunta? Teve relação sexual nos últimos dias sem preservativo? Sim ou não? Sim. Pronto, pessoal, isso é um mantra. Isso precisa ser repetido para todos os agentes comunitários de saúde todo dia. Para toda casa que ele chegar e ter uma mulher em idade fértil, ele vai perguntar isso no cantinho, da melhor forma, com recato, com ética, com sigilo, mas esse mantra precisa ser repetido. Tá? Aí, só um detalhe que municípios menores, isso gera um problema muito sério, porque todo mundo fica sabendo da vida de todo mundo. Então, assim, aí gera... Precisa trabalhar os ACS para serem mais éticos. Trabalhar, Sim. justamente, porque se ela vai ao posto, todo mundo já está sabendo, na hora que ela sai, ó, já ligaram, fulana tá gestante, filho de fulano só tem 15 anos. Pessoal, mas isso aí a gente sabe quem são os profissionais ruins, não éticos, né? Assim, isso é uma conversa entre ela e o ACS, entre o ACS e o enfermeiro ou o médico. Tem uma dificuldade muito Pá. grande, eu sempre oriento isso. Para captar precocemente, precisa perguntar a data da última menstruação. Pronto, pode ser uma forma. Só que a dificuldade... Os enfermeiros geralmente é da recepção mesmo, que já sai espalhando. Não, já sei. Só que o que acontece? O que os agentes de saúde... Zap, né, pessoal? Zap. O ACS manda um zap. Geralmente é a enfermeira, que é esse guarda-chuva, ou o enfermeiro, né? E aí ela vai ter uma acolhida mais humanizada e mais sigilosa na unidade. Qual é a dificuldade que os agentes comunitários dizem diante dessa informação que eles possam estar fazendo? É encontrar essas pessoas, porque são exatamente as pessoas que estão em horário de trabalho ou em horário de estudos. Né? E aí é um... Pessoal, alguma coisa impede o acesso de fazer visita noturna? Tem algum normativo que impeça em situação excepcional? Bom, se ele não vai colaborar, você vai deixar ele ciente de que isso aqui é um passo extremamente importante, que a equipe dele vai continuar sendo penalizada e que o recurso financeiro dele vai ser reduzido. Tanto é, pessoal, tanto é permitido que na ficha de visita domiciliar tem um campo noturno, não é? Isso. Sim. Perfeito. Pessoal, é conscientização. Fazendo trabalho noturno, fantástico, pega menos sol, né, e tal, beleza, é isso mesmo. No indicador 2, pessoal, seguindo com gestante, realização de testagem, sífilis e HIV. Seja ela de qualquer forma, né, qualquer testagem ele entra aí no indicador, tá? No terceiro indicador, seguindo com gestante, a gente tem um atendimento odontológico, tá? Peso 2 aí, né, extremamente importante, relevante, para identificar questões de saúde bucal, né, já que nesse período a mulher fica mais propícia para processos inflamatórios em cavidade oral. Eu li isso ontem, viu, doutor? Na nota técnica, tá? Proporção de mulheres com coleta de citopatológico, né? Aqui a gente vai entrar em fatores culturais e o problema do serviço privado absorver, que talvez nem seja um problema, é um problema só de informação, precisa ser revista a nível de ministério. Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e compressão a cada semestre, e proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada. Tá? Esses daí são os 7 indicadores do Previne. E cada um deles, pessoal, tem minúcias que a gente precisa mostrar.
tá? E a gente vai destrinchar uma a uma no turno da tarde, tá? Algumas sugestões, mas isso aqui a gente vai... a gente já falou sobre o NASF. Pronto, tudo a gente vai trabalhar à tarde.